Excelentíssimo senhor diretor do Foro da Justiça Federal de primeiro grau em Minas Gerais, juiz federal João Batista Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais de Minas Gerais, Hebe Delcader Bicalho. Excelentíssimo senhor diretor de comunicação da Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil, senhor Genésio Marçal Yamanói. Excelentíssimo senhor terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, deputado Sargento Rodrigues. Hoje é mais um dia histórico vivido pelos oficiais de justiça aqui na Assembleia Legislativa, onde nos sentimos honrados em receber esta homenagem de tamanha magnitude, em comemoração ao Dia do Oficial de Justiça. No dia 11 de novembro do ano passado, vivemos aqui uma noite também histórica, cheia de angústias, de emoção, mas principalmente de alívio, quando nossos ilustres deputados aprovaram o nível superior em direito para o ingresso no cargo de oficial de justiça, bem como a equivalência salarial para os atuais ocupantes do cargo não bacharéis em direito, reconhecendo a legitimidade e fazendo justiça ao nosso pleito. Ao longo dos anos, a Assembleia Legislativa, sensibilizada com as dificuldades por que passa a categoria dos oficiais de justiça, vem procurando, com a aprovação de projetos, valorizar esses profissionais da justiça. Foi assim também em 1992, quando foi aprovada a Lei 10.856, que garantiu aos servidores que trabalham em atividade de risco o direito de receber o adicional de periculosidade. E entre os beneficiários dessa lei estão os oficiais de justiça. Ainda no ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de reajuste salarial para os servidores do Judiciário, contemplando mais uma vez os oficiais de justiça. Encontra-se em tramitação nesta Casa o projeto do adicional de desempenho dos servidores do Judiciário, já aprovado em todas as comissões, aguardando votação em plenário. Se aprovado e sancionado, obviamente, atingirá os oficiais de justiça. Por todo esse trabalho e empenho de nossos nobres parlamentares, em prol dos servidores do Judiciário e principalmente dos oficiais de justiça, é que expressamos aqui nossos agradecimentos. O oficial de justiça hoje é um servidor público que tem como atribuição o cumprimento de mandados, ou seja, as ordens emanadas dos magistrados. Trata-se de um dos cargos de maior importância na categoria dos servidores da justiça. Afinal, se não cumpre bem as suas atribuições, o processo judicial não ganha efetividade, o que nos tempos de hoje se busca com grande obsessão. O oficial de justiça tem a incumbência de contribuir para a concretização da atividade jurisdicional e a dinamização do trâmite processual, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo. Para isso, tem a necessidade de deter conhecimentos técnicos jurídicos diante da ocorrência de situações imprevistas que surgem durante o cumprimento de mandados. As atribuições do oficial de justiça têm como fonte primordial a Constituição da República, e, em especial, as leis, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e as demais leis esparsas. São predicados obrigatórios do oficial de justiça: dedicação, discrição, energia, espírito de cooperação, estabilidade emotiva, pontualidade, prudência, senso de responsabilidade, honestidade e fino trato. O cargo é privativo de nível superior de escolaridade, bacharel em direito, na maioria dos estados da federação. Porém, em alguns estados, ainda é exigido como requisito o nível médio de escolaridade. Na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, é exigida também a formação em direito. A título de exemplo, mencionamos alguns dos atos praticados pelos oficiais de justiça: as citações, intimações, penhoras, prisões de caráter civil, conduções coercitivas,
e as buscas e apreensões de bens ou de pessoas. Todo ato praticado pelo oficial de justiça tem que ser documentado, ou seja, lavra-se a certidão e ou o respectivo auto circunstanciado do que ocorreu na diligência. A lei confere ao oficial de justiça uma prerrogativa de suma importância no processo, o poder de certificar. O oficial de justiça é um órgão de fé pública, cujas certidões asseguram o desenvolvimento regular e normal do processo. É por isso que, em razão de suas inúmeras atribuições, e para que possa desenvolver o seu mistério com competência e segurança, é imperioso que o oficial de justiça tenha conhecimento específico, pois ele é um operador do direito. Hoje, a categoria dos oficiais de justiça está organizada e habilitada para o exercício elevado de suas funções, contribuindo para o aperfeiçoamento das instituições judiciárias. Porém, torna-se indispensável conferir-lhes um tratamento condigno sob o aspecto econômico. O oficial de justiça, como já dissemos, é imprescindível na organização judiciária. Ele pratica atos que requerem garantias de capacidade e de moralidade. Portanto, o seu ofício tem que ser valorizado. Ele tem que estar à altura do cargo que ocupa. O Brasil se acha no limiar de uma era que merece profunda reformulação de ordem positiva. São legítimos os anseios dos oficiais de justiça que reivindicam direitos a serem reconhecidos através de nova legislação. Impõe-se, na verdade, a elaboração de uma lei orgânica que unifique juízes e servidores da justiça, disciplinando-lhes os direitos, os deveres, as prerrogativas e as atribuições. Países da Europa, como França, Itália e Alemanha, já efetuaram essa experiência, que foi fecunda e altamente vantajosa para a administração da justiça. É chegada a hora de o Brasil ensaiar uma tentativa de solução desse grave problema. Caso contrário, o sistema processual brasileiro estará fadado a um completo caos social. Para finalizar, aproveito a oportunidade para também homenagear os nossos parlamentares mineiros, pois eles também merecem aplausos por tudo que fizeram e têm feito em prol da categoria dos oficiais de justiça. Nesse instante, peço aos meus pares uma salva de palmas para os nossos parlamentares. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento dessa reunião especial em homenagem ao Dia do Oficial de Justiça. Obrigado, deputado Edson Prado, que preside a sessão de hoje. Sinceramente, é uma homenagem inesquecível. Muito obrigado a todos vocês e a todos os parlamentares dessa casa. Convidamos os presentes a apreciar o poema intitulado Procura-se, de autoria de Eduardo Santos de Oliveira, procurador da República no Estado do Rio de Janeiro e ex-oficial de Justiça Avaliador na comarca de Belo Horizonte, que será interpretado pelo senhor Wander da Costa Ribeiro, vice-presidente do Sindojus. Quero dar uma boa tarde a toda a mesa. Boa tarde a todos os colegas oficiais de justiça e a todos que estão assistindo essa bela homenagem. Procura-se um cidadão que não tenha medo de favelas, que seja superior ao tempo. Procura-se um cidadão que não chore com qualquer dor, posto que a dor alheia será sua companheira. Tem que estar disposto a adentrar a vida de outrem, a perturbar-lhe a intimidade. Não pode ser impaciente a ponto de recusar o encargo de divã humano e ouvir maternas lamentações. Não pode ser calmo a ponto de gastar o precioso tempo da justiça com o choro dos devedores,
com os desesperos dos despejados. Há que gostar das manhãs, não pela poesia nelas contida, mas porque as manhãs, frias ou ensolaradas, serão sua morada. Procura-se um cidadão que não se importe com o pouco lirismo dos becos e vielas, que não se encante com o charme fácil das alamedas e das mansões que as completam. Precisa ser forte o bastante para não sucumbir ante a perda da liberdade dos que afrontam a lei, mas tem que ser sensível para entender a revolta dos que perderam. Procura-se um cidadão que esteja disposto a ser viva testemunha da miséria de seu tempo, que possa tocar sem medo as chagas expostas desses países chamados periferias, que não tema a ser, a um só tempo, vítima e pública presença em nosso caos social. Procura-se um cidadão que esteja disposto a ser oficial de justiça. Para seu pronunciamento, representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alberto Pinto Coelho, com a palavra o deputado Wellington Prado. Eu gostaria de saudar a todos e a todas, cumprimentar aqui o nosso presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Avaliadores do Estado de Minas Gerais, Sindojus, Cláudio Martins de Abreu, cumprimentando, né, o Wander também, Wander da Costa, o vice-presidente, companheiro inseparável aqui do Cláudio, né? Está sempre presente aqui no plenário, visitando os gabinetes, conversando com o conjunto dos deputados dessa casa, na porta, né? É implacável, né? Eu sou testemunha aí do trabalho, né, do sindicato em defesa dos servidores. É uma grata satisfação estar aqui conosco, a vereadora Elaine Matosinhos, né, ex-deputada dessa casa, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Grande honra, satisfação, a presença da vereadora nessa casa. Cumprimentar o diretor do Fórum da Justiça Federal de primeiro grau em Minas Gerais, juiz federal João Batista Ribeiro, prazer. Cumprimentar o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça, Avaliadores Federais de Minas Gerais, Hebe Bicalho, né, agradecer pela presença. Cumprimentar o diretor de comunicação da Federação das Entidades, né, o senhor Genésio, representativas dos oficiais de justiça do Estado, estaduais do Brasil, né? Cumprimentar o terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, o deputado Sargento Rodrigues, já é a marca do deputado Sargento Rodrigues, né? A defesa dos direitos dos servidores nessa casa, né? Sempre a gente está presente em todas as lutas, aqui nosso testemunho também do trabalho do parlamentar em defesa dos servidores. Gostaria de cumprimentar os deputados, né, de forma especial o deputado doutor Ronaldo João, de desejar boas-vindas, né, era vice-prefeito de Sete Lagoas, agora está aqui conosco, e dizer que nós recebemos, hoje no período da tarde, uma correspondência do desembargador Sérgio Antônio Rezende, encaminhou, né, um ofício de número 100 para essa casa, foi lido agora à tarde no plenário. Está aqui o ofício do presidente, nos termos do dispositivo do artigo 66, inciso 4, da Constituição do Estado de Minas Gerais, encaminho a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa egressa Assembleia Legislativa o projeto de lei destinado a alterar a redação do parágrafo único do artigo 12 da Lei 10.856, de 5 de agosto de 92. O que diz o artigo? O artigo em questão dispõe sobre o adicional de insalubridade, o que faz jus dos servidores do Poder Judiciário que trabalham habitualmente no local insalubre ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou de risco, contágio, estabelecendo em seu parágrafo único a regra, né, em razão do grau de insalubridade. Então, está aqui, enviou, né, o projeto a essa casa. Acho que vai ser um momento, né, deputado Sargento Rodrigues, para a gente realmente discutir, debater, fazer alterações e propor, inclusive, emendas no sentido de garantir, né, de fato, através do debate e do convencimento, o auxílio periculosidade, que faz jus, né, aos oficiais, que eu acho que é um direito de vocês. Eu acho que a mobilização, inclusive, do sindicato,
vai ser fundamental. A gente sempre fala, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, realmente tem que ter, né, gestões permanentes, né, e a gente realmente tem esperança, a possibilidade, inclusive, de fazer alterações aí no orçamento. Então, a mobilização é fundamental.